Opa, e aí? Jean Garcia aqui. Esse vídeo que você vai assistir agora é o replay das lives que nós fazemos de segunda a sexta, às 6h31 da manhã lá no meu Instagram. Então, se você quer participar dessas lives ao vivo e quer receber muito mais conteúdo diário para caminhar mais perto de Deus, eu estou deixando aqui no primeiro link da descrição desse vídeo o grupo do WhatsApp. Totalmente gratuito, você entra lá e todos os dias eu vou te mandar uma palavra para você caminhar mais perto de Deus, tá bom? Então você entra lá, já dá o like nesse vídeo porque mais pessoas encontram esse vídeo e se inscreve no canal aqui para você não perder nenhum conteúdo com a palavra de Deus, amém? Bom vídeo para você. Olá, Massuia, Kamashiki, Arabassuia, Cantuia. A gente tem que parar de usar a mente e começar a usar o espírito, viu? Parar de interpretar as coisas com a alma e começar a acostumar com o fato de nós sermos um espírito. Oramantu Sitish Yakaya. Nós somos um espírito. Temos uma alma e habitamos num corpo físico. Nós precisamos desenvolver junto ao Espírito Santo uma consciência de ser espírito. Porque quando você tem uma consciência de ser espírito, quando você desenvolve uma consciência da presença de Deus na tua vida, porque o Espírito Santo está aqui sem cessar, ele nunca vai embora. Quando você desenvolve uma consciência da presença dele, toda a tua volta muda. O teu espírito ele abre assim, ó. E você olha para a mesma coisa, mas enxerga de uma forma totalmente diferente. Totalmente diferente. O que acontece é que muitos estão interpretando a vida e até a palavra com a própria alma. E isso é um grande prejuízo para a igreja. Porque a palavra diz: andeis no espírito. E muitos estão interpretando a palavra com a própria alma sem perceber. Falta a revelação da palavra e do evangelho para muita gente. Mas em nome de Jesus, o Espírito Santo vai nos revelar hoje no nível mais profundo. Existe uma visão, irmão. Quando eu falo disso, eu estou falando dentro da igreja. Muitas das coisas que eu falo, eu estou falando de dentro da igreja. Não para atacar a igreja, mas para curar a noiva. Jesus não quer atacar a igreja, Jesus quer curar, quer amadurecer a igreja. Amadurecer a noiva. Porque ele está voltando. Espera aí. Amor, por favor, fecha a porta aí, se possível. Obrigado. Ele está voltando. E ele quer encontrar uma noiva madura. Só que a noiva ainda está distraída com muitas coisas e não está andando no espírito. Orando Yashikiriatravai. Vou especificar. Depois a gente vai para a palavra. Por falta de revelação, muitos ainda estão andando no próprio esforço, não entendendo o que aconteceu na cruz. Então muitos, em algum nível, ainda estão se achando responsáveis pelos resultados que têm. E calma, antes de você pirar, eu vou te explicar. De fato, existe uma parte que é nossa. Tem uma parte que é a parte do homem. Tem a parte de Deus e a parte do homem, realmente tem. Só que muitos não entendem o que é a parte do homem. Então, se esforçam e buscam coisas com o próprio braço para receber algo de Deus por mérito. Você nunca vai receber algo de Deus por mérito. Porque você não merece nada do que Ele vai fazer por você, nem do que Ele vai te entregar. A palavra diz que existe um galardão para nós no céu. Tem algo que nós receberemos de acordo com as nossas obras. E isso faz com que muitos continuem se esforçando e não conseguindo descansar. Porque não estão interpretando esse versículo e essa passagem através da cruz, mas através do orgulho. Quando alguém te fala que as tuas obras vão te dar um presente nos céus, é natural que se você entender isso da forma mais básica possível na tua alma, você queira se esforçar para conseguir esse galardão do céu. Então, você vai ficar olhando para as tuas obras na terra e olhando para elas, você continuará se esforçando para alcançar alguma coisa no reino.
Dessa forma, se esse for o teu padrão de pensamento, você nunca vai conseguir descansar em Deus. Você nunca vai conseguir desfrutar da presença dele, que é a única coisa que Jesus falou que importava. Jesus não queria que Marta ficasse preocupada com muitas obras, com muitas coisas. E Marta estava servindo Jesus. Mas ele falou que Maria escolheu a boa parte. Então existe uma grande confusão que muitos estão fazendo, que está os levando a se esforçarem para serem vencedores. Tem um problema quando você pensa desse jeito, quando você interpreta dessa forma. Você continua vivo dentro de você. Você ainda está achando que o teu esforço, que o teu braço, que o quanto você se dedica fará com que as tuas obras provenientes de você mesmo farão com que você mereça algo de Deus. Aí, ontem ele me entregou uma biblioteca de versículos para combater isso que hoje está dentro da igreja, mas está afastando a igreja de Deus. Lá em Isaías 26:12, fala assim: Senhor, concede-nos a paz, porque todas as nossas obras, Tu as fazes por nós. Vou ler de novo. Isaías 26:12. Senhor, concede-nos a paz, porque todas as nossas obras, Tu as fazes por nós. Não tem nada que você possa fazer para Deus. O homem não é capaz de fazer nada para Deus. Oh, meu Deus. 1 Coríntios 15, versículo 9 a 11. Paulo falou assim: porque eu sou o menor dos apóstolos, e nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Paulo está falando: eu trabalhei mais do que todos os apóstolos, mas não fui eu, foi a graça de Deus. Se você olha para a tua vida e interpreta a Bíblia sem passar pela cruz, você continua fazendo obras vivo dentro de você. A cruz de Cristo, irmão, o Evangelho é: o Rei veio do céu para te resgatar e agora você morreu com Ele para ressuscitar no céu. Então o teu espírito nasceu de novo e está assentado com Ele lá. Só que aqui na terra nós vivemos pela fé, não pelo esforço. Ramantos e Akabaya. Existem muitas e muitas pessoas que ainda estão pregando, por falta de revelação, o esforço do homem. No sentido de precisa fazer algo para receber algo de Deus. Quando Jesus fala lá em João 15 que Ele é a videira e nós somos os ramos, e não tem nada que nós possamos fazer se Ele não fizer em nós. Sem Ele nada podemos fazer. Então, qual é a parte de Deus e a parte do homem, irmão? Um morto não fica ocupado em fazer obras. Calma. Já está dizendo então que eu não preciso fazer nada, posso ficar no sofá o dia todo? Eu estou dizendo que tem uma coisa que você precisa fazer. Só uma. Uma. E por não entender isso, o homem ainda está se movendo achando que vai fazer para merecer. Fazer para receber. Não, você já recebeu tudo de Deus. Você se tornou herdeiro de todas as coisas. Então tudo que você vai receber na terra, você já recebeu no céu. É só o tempo de se manifestar na terra. O pão não te faltará, a provisão não te faltará. Meu Deus, o que está acontecendo?
por causa do orgulho, o homem não consegue se render a Deus. Então, por causa do orgulho, o homem ainda vive em um mecanismo de preciso fazer alguma coisa para receber alguma coisa de Deus. Preciso fazer para merecer. Alguns até pregam a cruz, mas não têm revelação do que aconteceu na cruz. Porque ainda estão vivendo de acordo com o próprio esforço. Não estão conseguindo descansar no que Jesus fez. Ainda estão vivendo, se movendo pelas próprias obras. Irmão, a tua parte não é fazer obras para Deus. E eu vou te comprovar isso na palavra. Hebreus capítulo 13. Hebreus 13, versículo 20 até o 22. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, que este aperfeiçoe vocês em todo bem, para que possam fazer a vontade dele. Que ele opere em nós o que é agradável diante dele, por meio de Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo sempre. Então está falando, Deus é quem aperfeiçoa em nós todo bem, e Ele opera em nós a vontade dele. Nós não somos os operadores da vontade dele. É Ele quem opera em nós o que Ele quer fazer, não nós. Deus opera em nós a vontade dele, através do Espírito Santo. O problema é que para que isso aconteça, o homem precisa morrer com Cristo. O homem precisa permitir que Deus opere. Aqui está dizendo em Hebreus 13 que é Deus quem opera em nós a vontade dele, como se nós fôssemos simplesmente um vaso, vazios de nós, para que ele possa nos conduzir de acordo com o que ele quer. Por não entender o que é morrer com Cristo, muitos ainda continuam vivos dentro de nós, usando o próprio intelecto, a mente e o esforço próprio para alcançar alguma coisa, quando na verdade deveriam ter morrido com Cristo. Aquele que quiser encontrar a sua vida vai perder, mas quem perder a vida por minha causa, por amor de mim, encontrará. Perder a vida por causa de Jesus, por amor dele, é você morrer para as tuas vontades, morrer para o que você acha que precisa fazer, morrer e confiar totalmente. O justo viverá pela fé. Pela fé. Paulo falou, eu vivo no Espírito com Cristo, e a vida que eu vivo agora na carne, eu vivo pela fé naquele que me amou. O que Paulo vive na terra, ele não vive buscando coisas, ele não vive achando que precisa fazer para merecer, porque ele entendeu que no Espírito ele já está lá com Jesus, e ele já é herdeiro de tudo. Então tudo isso vai ser manifesto na terra, na vida dele, na carne, quando ele precisar. De nada ele terá falta. Agora, ele não fica vivo dentro dele achando que precisa fazer para merecer. Irmão, é um baita de um engano. Isso é uma doutrina satânica, demoníaca, que está governando muitas pessoas. Existe uma tal de visão dos vencedores que está sendo pregada, dizendo que você só tem acesso ao reino de Deus se você permanecer e cumprir o teu propósito. Então eu falo assim, essa visão fala assim, ó, se você cumprir o teu propósito, você vai ter acesso ao reino. É uma visão satânica, distorcida. Não entenderam, não tem discernimento do que aconteceu na cruz. Então o homem ainda continua a se esforçar para receber um prêmio de Deus. Essa visão diz que o galardão é o reino. Não. O reino é herdado por todos os filhos. O que é o reino de Deus? É o governo de Deus na nossa vida. Quando o homem aceita Jesus, ele já tem acesso ao reino de Deus. Ele já tem um novo rei. O reino de Deus sobre a sua vida. É o reino invisível. E aí existe uma distorção, e algumas pessoas estão, na verdade muitas pessoas estão dizendo que, nessa visão dos vencedores, que você só acessa o reino se você merece. O que essa visão faz?
O homem morre com Cristo ou continua vivo fazendo coisas para merecer de Deus? Essa visão é satânica, irmão. É demoníaca. Faz o homem continuar vivo dentro de si, buscando alguma coisa para receber algo em troca de Deus. Não! Porque até a obra que é feita em nós é Ele que faz, não nós. É Deus quem opera em nós a vontade dEle, não nós. Ele faz tudo, não tem nada que nós façamos por merecer o que Ele vai nos entregar, nem o galardão. É isso mesmo, irmão. É pela graça dEle. Agora, qual é a parte do homem? Porque, olha só, se eu vou receber um galardão no céu, oramantu kabashiria. Gente, deixa as perguntas para o final, eu vou responder no final, tá? Para não perder aqui, fechou? Eu abro de novo. Se eu vou receber um galardão no céu de acordo com o que eu faço na terra, você concorda que eu vou me orgulhar pelas minhas obras porque eu estou buscando um prêmio no céu? É uma competição? É uma coisa de querer fazer para merecer? Se eu tenho essa visão, eu estou vivo ou morto dentro de mim? O meu ego está vivo ou morto? Me respondam só isso. O meu ego está vivo ou morto? Muitos ainda estão achando que precisam operar alguma coisa. Quando a palavra diz, morre com Cristo e Deus opera em você o que Ele precisa fazer, porque Ele não vai dividir a glória com você. Quando você chegar lá, irmão, você não vai receber nada porque você merece. Você recebe pela graça dEle, porque você não pode fazer nada sem Ele, a palavra diz. Então, o que você recebe não é porque você fez. Hebreus 13 está dizendo que é Ele que opera em nós o que Ele quer. Portanto, o que você vai receber é pela graça, não pelo teu esforço. É pela graça, não pelo quanto você se dedicou. Quando você acha que vai receber algo de Deus porque você se dedicou, você está caindo no baita do engano. É uma doutrina satânica que torna o homem independente de Deus. Desvia o homem da cruz para que ele continue vivo no próprio orgulho, no próprio ego, buscando alguma coisa. O orgulho do homem não permite que o homem morra com Cristo. Muitos não conseguem imaginar, conceber a ideia de ficar aos pés de Jesus sem fazer, entre aspas, nada. Por quê? Por causa do orgulho. O orgulho faz com que o homem precise de um senso de autovalorização. Então ele quer ajudar Deus para se sentir valorizado. Ele quer ajudar Deus para sentir que tem alguma parte nisso. O orgulho. Porque não entende que não pode fazer nada sem Deus. Então fica caçando alguma coisa. Fica caçando alguma coisa para fazer. Aí cria-se uma visão distorcida de que você precisa merecer, fazer por merecer o galardão do céu. E ainda falam que é o reino. Então só herda o reino quem merece. Irmão, é uma coisa absurda. Eu estou falando de algo que acontece dentro da própria igreja, tá? Não estou falando de algo isolado, estou falando de uma doutrina demoníaca, de uma visão distorcida do evangelho, que é pregada hoje. Então você precisa ter muito discernimento. O que está sendo pregado te empodera? Te deixa responsável, te traz um fardo nas tuas costas de quem precisa fazer alguma coisa para merecer? Ou te dá o descanso de Cristo? Porque essa visão faz com que você tenha uma vida pesada e nunca consiga descansar. O descanso que Jesus já conquistou por você na cruz está disponível, mas é impossível você viver nesse descanso quando você acha que você precisa fazer para merecer. Quando você pensa dessa forma, você está vivo dentro de você. Eu vou ler a palavra de novo. Hebreus 13, capítulo 20. Hebreus capítulo 13, versículo 20 a 22. Eu vou pegar um trecho desses versículos. Fala assim: que Deus aperfeiçoe vocês em todo o bem, para que possam fazer a vontade dele. Deus nos aperfeiçoa para que nós possamos fazer a vontade dele. Que ele opere em nós o que é agradável diante dele. Aí o que o homem faz? O homem faz assim, ó: Deus é Deus, eu creio em Deus, mas eu vou buscar a inteligência emocional. Eu vou me dedicar na inteligência emocional, porque quando eu tiver esse conhecimento, quando a minha mente estiver organizada, eu vou ter uma vida melhor. O homem está desviando os olhos do que Deus falou que ele mesmo fará para fazer por conta própria. Por quê? Orgulho. Orgulho. Porque quem nos ensina todas as coisas é o próprio Espírito Santo.
É Ele quem opera em nós a vontade dele. É Ele quem nos aperfeiçoa para que nós possamos fazer a vontade dele. E mais, Ele é assim, mais ou menos assim. Ele vem, Ele limpa a casa e Ele usa a casa. Dá para entender? A casa só precisa estar aberta. Ele vem, limpa a casa e usa a casa. Ele vem, limpa o carro e usa o carro. Sai da casa. Sai do carro. Deixa ele fazer. A única coisa que o homem pode fazer é se entregar como um sacrifício vivo diante do Senhor. Entregar a casa para ele, falar: Senhor, é teu, eu não quero nem saber dessa casa, eu não sei como vai ser o meu amanhã, mas eu morri com Cristo, isso já não me cabe mais. Eu morri com Cristo, eu estou assentado com Ele nas regiões celestiais, então eu não vou ficar tentando entender o que está acontecendo na terra. Eu vivo pela fé, porque Paulo disse: o justo viverá pela fé. Eu preciso crer e confiar que Deus vai suprir todas as minhas necessidades, porque a palavra fala isso. Você tem riquezas em Cristo Jesus, você se tornou herdeiro de todas as coisas, agora descansa, filhinho. Para de ficar buscando coisa no teu próprio esforço. Porque a palavra fala que é Ele que faz. Ele vem, limpa a casa e Ele usa a casa. Agora tem uma voz dentro de você dizendo assim: ó, mas se eu não fizer nada, Jean, da onde vai vir o dinheiro? Não é você que vai fazer. Ele que vai fazer em você. Ele não pede para você correr atrás de provisão. Ele não pede para você se preocupar com as suas finanças. Pelo contrário, Ele falou: não vos preocupeis com a própria vida, porque o Pai sabe do que vocês precisam antes de vocês pedirem. Nossa, a palavra é espiritual. Se você receber isso no teu espírito, sua vida muda. Jesus já fez tudo por você. Quem faz a vontade dele é Ele, é em você. Então a única coisa que você precisa fazer é se render a Ele e parar de tentar fazer. A palavra diz em Levítico 20: consagrem-se a mim, e eu sou o Senhor que os santifica. A única coisa que Maria fez naquele episódio com Marta, em que Marta estava preocupada com muitas coisas, a única coisa que Maria fez foi se consagrar a Jesus. Ficar aos pés dele, querendo conhecer Ele, querendo ouvir dele. Porque quando você se consagra e se separa para Ele, Ele faz a vontade dele em você. Ele gera tanto o querer quanto o realizar. Tanto o querer, Filipenses 2,13. Porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Deus vai queimar o nosso coração com a vontade dele e o Espírito Santo vai fazer através de nós. Quando você vê, está fazendo. Nós precisamos parar de ser tracionados pela nossa alma e precisamos ser conduzidos pelo Espírito. Existe um trator que é a nossa alma, nossa mente gosta de ficar trabalhando e buscando e fazendo. Isso é o homem vivo, no próprio ego dentro de si. Quem morreu com Cristo não vive nessa engrenagem da alma, do que acha, do que precisa buscar, do que precisa fazer, das obras. Não. Quem morreu com Cristo morreu para o próprio ego, negou a própria vida, já não se preocupa com mais nada disso, agora só fica com Ele. Só olha para Ele, dedica a vida para conhecer Ele, dedica a vida em oração, dedica a vida em leitura da palavra, dedica a vida, separa a vida para isso. O mais Ele vai gerando em você e através de você, porque é Ele que dá tanto o querer quanto o realizar. Tem ideias muito boas que você acha que teve, mas foi Ele que te deu o querer. Foi Ele que queimou o teu coração para fazer. Às vezes Ele tirou a tua vontade de viajar porque aconteceu um acidente. Às vezes Ele mesmo te deu a vontade de viajar porque você precisava descansar. Ele cuida de tudo. Só que por não entender, muitos ainda estão vivendo como um agente duplo dentro de si. Tem o Espírito Santo e tem a tua alma. Você precisa morrer para você. Porque enquanto você estiver vivo dentro de você, buscando alguma coisa por merecer, você não vai provar e viver a vontade de Deus. Romanos 12, versículo 1 e 2. Romanos 12, 1 e 2, na versão Almeida Revista e Atualizada. Fala assim: portanto, irmãos,
pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ofereçam o seu corpo. Coloquem-se no secreto, coloquem-se na presença, como um sacrifício. O que é um sacrifício? É algo que o seu corpo não quer fazer. Você não quer fazer, a tua alma não quer fazer, mas você vai se sacrificar e vai se colocar na presença. Vai se colocar em oração, vai se colocar diante da Bíblia como um sacrifício. O teu corpo está gritando, a tua carne não quer, mas você vai sacrificar a tua carne. Paulo falou, eu esmurro a minha carne. Eu esmurro a minha carne, porque eu sou um espírito, eu não sou mais a minha carne. Então eu vou sacrificar a minha carne. Aqui está falando assim, portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmão, essa versão está falando assim, deixem que Deus os transforme. Entregue o teu corpo como sacrifício e deixe que Deus os transforme, para que vocês possam experimentar a vontade dele. Está falando assim, para que vocês possam fazer a vontade dele? Não está falando de fazer, está falando de experimentar. Assim como alguém faz uma comida e você prova, assim é o significado dessa palavra. Não foi você quem fez a comida, você experimentou a comida. Não está falando de fazer a vontade de Deus, está falando de provar a vontade de Deus, de experimentar, de degustar. Quem faz a vontade dele em você é Ele. Só que qual o problema? A palavra está dizendo aqui, ofereçam-se como um sacrifício vivo. Então a tua carne está viva, mas você vai colocá-la no altar. Você vai colocá-la de joelho em oração. Você vai colocá-la na palavra. Você vai prosseguir em conhecer mais a Deus. João capítulo 17. João 17:3 fala que a vida eterna é conhecer a Deus. A vida eterna que já começou para o cristão, porque o teu espírito nunca mais vai passar pela morte, é conhecer a Deus. É isso que é a vida. É prosseguir todos os dias em conhecer mais a Deus. Conhecer mais a Deus, buscar mais de Deus, conhecer mais sobre Ele, entender sobre Ele na palavra, se relacionar com Ele em oração. A vida do cristão é conhecer mais a Deus, não fazer obras. A vida de um cristão é conhecer mais a Deus, só que com a ideia de fazer obras, muitos não estão conhecendo a Deus. Estão ainda achando que vão fazer algo por merecer algo. Estão distorcendo o evangelho com uma visão satânica de que empodera o homem para fazer alguma coisa, de que o homem ainda é responsável por alguma coisa. Você não consegue fazer nada se ele não fizer em você. Então você não merece o galardão, você não merece o que vai receber, você não merece nada, porque nada você pode fazer sem ele. Quem faz a vontade dele em você é ele mesmo. Então você só precisa morrer. Você só precisa se entregar como um sacrifício vivo e prosseguir em conhecer mais Ele. Consagrem-se a mim e eu vos santificarei. A palavra fala. Levítico 20. Eu sou o Senhor que os santifica, então consagrem-se. Separem-se para mim. Façam como Maria. Coloquem-se aos meus pés, porque sempre que vocês estiverem aos meus pés, eu vou estar operando em vocês a minha vontade. Quando vocês levantarem do joelho do chão, vocês vão ter um coração queimando para fazer aquilo que eu quero que vocês façam. E vai ser natural, não vai ser esforço. Porque a palavra diz, oh meu Deus do céu. Salmo 127, versículo 2. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Deus te dá o pão enquanto você dorme. Será inútil você se esforçar para conseguir o pão. Salmo 127, 2. É inútil você se esforçar para conseguir o pão. Meu irmão, quem morreu com Cristo não fica se esforçando mais. A menos que o único esforço que você vai ter é para vencer a sua carne. Presta atenção. A palavra diz que o reino dos céus é tomado à força. Só que quando você interpreta isso sem passar pela cruz, você continua vivo fazendo obras.
Está dizendo, você vai se esforçar para vencer a sua carne, para vencer essa natureza que te puxa para longe de Deus, e vai tomar o reino. Você vai tomar a força, você vai colocar a tua carne como um sacrifício ali, mesmo que ela não queira, você vai se esforçar para matar a tua carne, você vai colocar a tua carne na presença, você vai se lançar na palavra. Esse é o esforço que a palavra está dizendo, não o esforço para conquistar algo, irmão.